Olá! Boa noite! Tudo bem, pessoal? Bom, nós estamos aqui para mais uma super live no canal da ONIS, tá bom? E enquanto as pessoas vão entrando aí, eu vou buscando aqui o meu convidado, Dr. Glauber. Dr. Glauber é fenomenal, tá? Ele é médico, trabalha com medicina funcional, com longevidade, está fazendo um mestrado agora sobre toda a questão de funcionalidade do intestino. Então ele tem bastante coisa para a gente poder bater um papo hoje, tá? Então, espera aí que eu estou chamando ele. E vamos ver se dá certo. Boa noite. Estou vendo aqui. Aí, o Dr. Glauber. Já deu certo, estava na agulha. Prontíssimo. Boa noite. Muito bem. Gente, deixa eu apresentar então. Dr. Glauber é um parceiro já de alguns anos. Por que eu estou falando parceiro? Porque eu encaminho muitos pacientes para ele pela confiança que eu tenho no trabalho dele. Inicialmente, o Dr. Glauber, ele é ginecologista. Então, ele tem todo um trabalho em saúde da mulher. Só que de uns anos para cá, ele expandiu, se você me permite, Glauber, aí, tá? Em duas vertentes. Uma sobre a medicina funcional, que tem uma relação toda com análises clínicas detalhadas sobre vitaminas, minerais, enfim, hormônios, tudo que tem uma relação com isso. E um outro lado de autoconhecimento, porque ele também fez formações de PNL, ele também está nessa busca de buscar uma qualidade de vida e de comunicação com os pacientes dele, né, e com as pessoas de uma forma geral. Então, é um grande parceiro, tá? Então, essa é a característica principal. E ele, além da ginecologia, da medicina funcional, ele está fazendo um mestrado, que eu quero especular um pouco mais o que está acontecendo, tá? E aí eu vou deixar para a gente ir conversando, então, sobre três coisinhas, básicas, quatro coisas, tá, gente? Primeiro, medicina funcional, o que é isso? De onde vem, como surge, para que serve, tá? Nós vamos conversar sobre longevidade e estilo de vida e vamos falar sobre a microbiota do intestino, ok? Dr. Glauber, muito bem-vindo. Vou fechar meu microfone aqui e vou entrando aí, perguntando as minhas dúvidas aí, tá bom? Tá ótimo. Manda ver aí, pode lascar aí. Fala boa noite pro pessoal. Apresenta um pouco do que é a medicina funcional, para quem não conhece. Boa noite. Meu nome é Glauber. Minha primeira formação é de ginecologista obstetra e durante minha evolução eu fui fazendo novas buscas na medicina e me encontrei na pós-graduação de longevidade saudável e me identifiquei bastante com essa medicina da saúde, né? E não só tratar doenças. A medicina funcional é isso, é você fazer buscas visando a otimização da sua saúde de maneira global, não só física quanto mental, né? E na medicina funcional a gente faz buscas e tem uma análise diferente da medicina usual em relação às questões hormonais, em relação às questões das vitaminas, o que é considerado uma queixa usual para a maioria das pessoas na medicina funcional é um sinal, um sintoma de que algo está evoluindo e tem que ser tratado, tem que ser identificado, buscando uma otimização, evitando que vire aquilo uma doença, tanto física quanto mental, né? A maioria das doenças hoje tem um caráter que pode ser evitado de maneira preventiva através da alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse, de sono, uso de suplementos diversos. Show de bola. Você sabe que eu costumo falar muito isso, as pessoas me perguntam, né? Doutor Dean, para que serve a osteopatia? Né? Eu não sei recomendar o trabalho do senhor. Ou fala assim para mim. Eu acho que a medicina funcional é parecida na seguinte forma. Nós temos as pessoas que vão buscar porque estão doentes, porque estão com dor, estão com algum problema. Então, ali tem que ser feito, né, Glauber, um diagnóstico, descobriu a patologia, né, que existe, tem ali um CID mesmo, né, tem ali
Ó, você tem tal coisa e essa tal coisa precisa de tratamento. Aí é voltar a pessoa para o normal. Primeira etapa. Depois dessa etapa, a pessoa pode querer falar assim, ó, eu quero ir além, eu quero performance, eu quero não só não ter dor, eu quero viver melhor do que eu vivia. Aí entra uma outra abordagem, né? E aí, Glauber, me conta uma coisa. Na sua experiência clínica, né? Quem são as pessoas que hoje estão procurando medicina funcional? O que elas querem? Qual é a característica dessas pessoas? Hoje eu tenho um perfil de paciente tanto que querem buscar uma medicina preventiva ou pacientes que estão procurando um pouco mais da medicina tradicional, onde há uma busca, às vezes, repetitiva de consultório em consultório e não consegue sanar algumas ou diversas queixas. Vários dos pacientes também preferem se utilizar de terapias ou de vias alternativas não usuais na medicina, com a tentativa, né, e tratamento mesmo de maneira eficaz na questão de evoluir, né? Você falou da questão, pode ser para melhora de um sintoma, pode ser para otimização da saúde, performance diversas, desde performance no trabalho, a parte mental, memória, performance no exercício, a questão de emagrecimento com qualidade, né? É isso que a gente busca na medicina funcional. A medicina funcional é desafiador para o paciente, porque ele tem que trabalhar, ele tem que atuar de maneira ativa. Ele tem que participar daquele processo, né? Seja através de alimentação, seja através de atividade física, seja na melhora da qualidade dos relacionamentos, ou no trabalho, ou no casamento, ou com os filhos. Fazer uma busca em relação ao que comer, né? Porque a sua saúde depende muito do que você come, né? Então, na medicina funcional, a gente trabalha muito isso. Alimentação, atividade física, sono, gerenciamento de estresse e uso de suplementos, que alguns pacientes falam que às vezes é remédio. Não, não é remédio, é suplemento que vai te otimizar. E às vezes a deficiência que a gente identifica através de exames, a gente consegue melhorar muitas queixas dos pacientes sem utilizar remédios, né? Show de bola, Glauber. Glauber, sabe que eu acho que vale a pena muito para a gente ponderar o médico nesse aspecto do conhecimento clínico e bioquímico dele. Então, eu queria só fazer um parêntese até em toda essa análise para dizer o seguinte. Explica para a gente o que é valor de referência. Por quê? Eu vejo muitos pacientes chegarem para mim falando assim, ó, meu exame, ele teria que dar entre 10 e 20, né? Por exemplo. Então, entre 10 e 20 em alguma unidade é considerado normal. Porém, o paciente está com 11 ou está com 19. Ou seja, como interpretar só porque está no valor de referência de qualquer exame está normal de verdade? Ou como que a gente faz essa leitura do que é o ideal? Dentro de diversos exames que a gente solicita na consulta, alguns merecem estar em níveis otimizados, outros no níveis mais inferiores. Por exemplo, em relação à vitamina D, em relação à vitamina B12, são duas vitaminas essenciais para memória, raciocínio, imunidade, a parte de fadiga. A vitamina D, o ideal é que ele esteja no nível otimizado, lá para cima, assim como a vitamina B12. Só que os níveis de referência do laboratório, eles são extremamente amplos, desde valores ínfimos a valores altos, que é o que a gente busca mesmo. E o paciente, e a análise que é feita junto com o profissional que vai atender, tem que ser estudado. O que o paciente está sentindo e o que ele pode otimizar dentro daqueles valores, né? Vitamina B12 e vitamina D baixos é o que eu mais atendo no dia a dia do consultório. Cada vez mais há uma dificuldade de absorção, uma menor exposição ao sol, no caso da vitamina D, né? E uma suplementação de maneira frequente, orientada e acompanhada é necessário para que haja a otimização. Níveis hormonais, por exemplo, de testosterona, que é um dos hormônios que é mais utilizados, que o homem, hoje também a mulher busca bastante, também tem os níveis de referências bem amplos.
a normalidade, por exemplo, em relação à testosterona, vai desde como se fosse de um senhorzinho de 80 anos, valor de 200, a 800, que é de um rapaz de 20 anos, mais ou menos. Mas isso tudo é considerado normal para um paciente de 30 anos. Quer dizer, um paciente de 30 anos, um homem com a testosterona de 200, está inadequado. Se você visualizar só isso no exame laboratorial, você fala assim, pode ir para casa, o exame está normal. E aí não trata o paciente com aquela queixas diversas, depressão, questão de libido rebaixada, ganho de peso fácil, dentre outras diversas queixas. Fica ranzinza, né? Aí exames são diversos, cortisol, o hormônio da tireoide, o hemograma, a ferritina baixa, a ferritina alta demais, tem uns parâmetros, ó, ferritina alta demais associado à inflamação, ferritina baixa demais a cansaço, hipofunção da tireoide, queda de cabelo, né? Então, assim, é uma investigação que tem que ser bem fina, né? E a gente vai tentando conectar as coisas para auxiliar o paciente, né? Perfeito, gente. Eu sou paciente do Dr. Glauber também, ó. Vou dizer para vocês como é que funciona. Tem um questionário que ele manda para a gente, um questionário que vai abordar vários aspectos da vida. Depois a gente faz vários exames. Olha, a primeira vez que eu fui me tratar com medicina funcional, assustei, porque assim, uns 70 exames, tá, gente? Por quê? Porque talvez não foi investigado em você tudo que precisa para otimizar resultados, tá? Adianta aqui que o Dr. Glauber foi quem me auxiliou na tarefa de completar o meu primeiro Ironman lá, o 70.3. Então eu tive todo um trabalho de vitaminas, minerais, correções hormonais para dar conta. Então, por isso que eu estou falando uma coisa que eu também participo. E eu queria desmistificar aqui, Dr. Glauber, justamente essa questão, que às vezes o paciente, então, ele vê que está dentro do valor de referência, mas isso não significa que ele está na performance ideal. Então, esse é um ponto bem significativo. Agora, é possível, só com mudança alimentar, por exemplo, atingir o que um determinado suplemento consegue? Por exemplo, se eu tomo pólen, que aumenta a testosterona, se eu tomo abacate à noite, que aumenta a testosterona, né? Se eu faço jejum, se eu malho os músculos grandes, né? Então, com isso, eu aumento talvez a testosterona. Mas, até que ponto eu preciso de uma suplementação ou realmente dá para fazer isso com mudanças no estilo de vida? O estilo de vida, ele é essencial. Na verdade, por isso que eu falo que é uma medicina ativa, né? O paciente tem que participar de maneira global. Por exemplo, a qualidade de sono tem que ser adequada. Por exemplo, dormir pelo menos umas 7, 8 horas à noite, que é desafiador para a maioria das pessoas hoje em dia. Os hormônios, a maioria dos hormônios anabólicos, eles são produzidos no período noturno. Se você não dorme bem, ele não há uma liberação adequada. Uma alimentação rica em produto industrializado, rico em corante, acidulante, conservantes, adoçantes, né? O uso de remédios diversos pode alterar também a produção e a liberação de hormônios como a testosterona. A realização de atividades físicas diversas. Tem pessoas que preferem só fazer o aeróbico, outros fazer só a musculação. Isso também pode contribuir para o bom desempenho na liberação hormonal, quanto um desempenho ruim. O excesso de atividade física pode consumir todas as outras testosterona, às vezes. E aí vai recair, vai dar problema em outras áreas da sua vida. Ou no trabalho, ou na questão do desempenho sexual na cama. Mas a atividade física, às vezes ele consegue fazer tudo aquilo ali, mas tem que ter um período de repouso. Então, assim, a questão da alimentação é essencial. Por exemplo, uma alimentação rica em gorduras boas, como o abacate que você colocou, castanhas diversas. Evitar óleos inflamatórios, como óleo de soja, canola, milho. Todos esses que são vendidos no mercado, evitar ao máximo. Preferir banha, óleo de banha, óleo de coco, azeite de oliva. E de maneira... ir distribuindo aquilo durante o dia. Evitar o trigo, né? A farinha de trigo, principalmente o trigo brasileiro, ele é diferente do trigo que é lá da Europa, entendeu? Isso daí, eles são altamente refinados, eles têm um poder de glúten bem maior. Leites derivados em excesso, né? Leite, queijo, iogurte, coalhadas diversos. É aquela questão de assim,
é uma questão do equilíbrio. Dá para você comer e às vezes pecar de um lado e do outro, dá, mas desde que você consiga gerenciar isso de maneira interessante no dia a dia. Investir bastante nos legumes, quanto mais colorido o prato, melhor, né? Você consegue ter o benefício. O emagrecer, ele aumenta também os níveis dos hormônios sexuais, como a testosterona, né? E a vitamina D, por exemplo, não, ela é uma vitamina, mas é um hormônio, mas ela é ativada na pele através do sol. Então, o ideal era a gente pegar sol 10 a 20 minutos por dia, das 10 às 14 horas. É desafiador fazer isso, né? Então, a maneira mais simples, teoricamente, é você suplementar, né? Então, é via oral, é gotas, ou cápsula, injeção, ou alguma maneira desse jeito, né? Perfeito. Doutor Glauber, olha só, a gente falou então dos exames, da importância dos exames, da gente entender sobre doenças, falamos um pouco sobre otimização, falamos um pouco da importância da alimentação e dos exercícios, e vamos colocar isso na linha do tempo, porque eu vi aqui uma pergunta, por exemplo, qual é a idade ideal para fazer atividade física, se tem esse início e esse fim. E me fala sobre longevidade. Por exemplo, eu tenho um tratamento que é ideal para 30 anos e ele é diferente de 40, 50 e 60. É verdade que há uma tendência à perda de massa muscular e aumento de gordura com a idade? Tem como reverter um pouco isso? Como que eu faço para chegar nos meus 60, 70 anos com boa massa muscular e sem estar obeso? Então, como que a gente entende a suplementação como otimização da vida? Ou seja, viver mais tempo com qualidade de vida. E não simplesmente para sarar de uma doença, né? Ou para quem não quer fazer esporte, para quem quer viver mais. Como que é as faixas etárias dos cuidados da medicina funcional? O desafio eu acho que desde da infância, né? Seus filhos, por exemplo, são crianças que desde a infância eles são estimulados a fazer atividades físicas. Meus filhos são estimulados a fazer uma alimentação adequada, não utilizar produto industrializado, refrigerante, açúcar, né? Isso é uma escada que vai evoluindo aos poucos, né? No dia a dia, e você sendo uma referência. Os pais, os parentes sendo uma referência também, porque também não adianta você orientar e não fazer na sua casa, né? Então, assim, dormir adequado, evitar as questões do estresse em relação, por exemplo, vai estudar para a prova, ou a questão de brigas dentro da casa. Tudo isso você vai galgando e vai acumulando conhecimento durante os anos que se passam. Então, 10, 20, 30 anos. Quanto mais precoce isso acontecer, com certeza o benefício é mais interessante. Naturalmente, com a evolução, a passar dos anos, principalmente após os 30 anos, o envelhecimento ele é bem mais nítido, né? A deficiência hormonal, as dificuldades começam a aparecer, principalmente em pessoas que não fizeram esse caminho anteriormente. Tem a questão genética, a questão hereditária também, né, que também para prejudicar, vai depender muito do lugar onde ele mora e de como ele come. Vai depender, inclusive, da maneira que ele nasceu. Até a maneira que você nasce é importante para você ter uma saúde melhor. Se você nasce de cesárea, se você nasce de parto normal, é diferente as bactérias que são colonizadas no seu corpo inicialmente, né? Uma criança que nasce de parto normal, ela é colonizada com bactérias da mãe na região ali genital, toda aquela região do períneo, ela é colonizada com as bactérias boas. Quando ela nasce cesárea, ela é colonizada inicialmente com as bactérias do hospital. O contato com a enfermeira, com a técnica de enfermagem, em cima do material, que é diferente quando ela nasce de parto normal. Então, a criança que nasce de cesárea, ela tem uma tendência a ter uma saúde imunológica diferente e a colonização do microbioma intestinal dela inicial diferente de uma criança que nasce de parto normal. E também a maneira como ela tem um aleitamento. Se é um aleitamento exclusivo com leite materno e se ela usa fórmulas. A flora intestinal ela modifica completamente. Então, até a forma de nascer, onde ela nasceu, se ela nasceu no hospital, se ela nasceu em casa, se ela nasceu na Europa, se ela nasceu no Brasil,
E aí, por isso que é importante você pensar em si, quando você for engravidar, o casal engravidar, se preparar, né? Tanto com a suplementação, investigação. Não é assim, tirou de anticoncepcional, né? O ideal é você também preparar a sua alimentação, ter níveis adequados de vitamina D, de B2, de ferritina, níveis adequados dos hormônios tiroidianos, né? Dentre outras várias coisas que são destrinchadas numa consulta de medicina funcional. É bem interessante mesmo. Tem técnica para você melhorar essa questão da flora intestinal do bebê quando ele nasce cesárea também, que são às vezes bem questionadas pela medicina tradicional. Não, foi fenomenal essa explicação aí. E aí, É eu vi que fantástico já isso. tem várias perguntas aqui sobre intestino, né? Que a gente divulgou bastante essa questão, que acaba convergindo. Por quê? Né? Então, eu queria, antes de começar a falar, por exemplo, das patologias, do intestino preguiçoso, ou uma retocolite, ou diverticulite, ou enfim, todas essas questões, eu queria perguntar o seguinte: por que que o intestino, na visão da medicina funcional, ele é tão importante, né? Assim, o intestino, ele está ligado a hormônios, ele está ligado à produção de vitaminas, absorção de minerais, enfim, está ligado à quantidade de água, né? O que é um bom funcionamento do intestino? Se eu evacuo 1 ou 2 vezes no dia, é isso que determina a qualidade? Cor das fezes, quantidade, volume, se a textura, né? Enfim, porque a gente está falando exatamente disso. E o que acontece, eu vejo hoje? Na medicina chamada aí de convencional, vamos dizer assim, é muito regular o uso de antibióticos, né? Se usa antibióticos, está matando o que é ruim, mas às vezes está matando o que é bom. Como que faz com essa relação? Então, explica para a gente aí o intestino na visão da medicina funcional, doutor Glauber. O intestino é um walk de mais ou menos 8 metros, né? E ali vive... É uma máquina, uma gigante fábrica de vários elementos, super importante. Antigamente você achava que era só que ali ficava armazenado as fezes, que ali absorvia e depois ia embora tudo, né? E hoje se sabe que ali a maioria dos neurotransmissores relacionados com o seu humor ele é produzido pelas bactérias no intestino, como a dopamina, a serotonina, a GABA, a acetilcolina, é produzido no intestino. Por isso que o intestino é considerado o segundo cérebro, por isso você tem que cuidar do seu cérebro. O ideal é você evacuar todos os dias, né? Então, assim, a ingesta de água é importante, a ingesta de fibras é importante, principalmente que as fibras são os alimentos que fazem que essas bactérias tenham uma riqueza na proliferação, na diversidade diversa. A diversidade intensa, né? Quando você tem uma dieta rica em fibra. Se você come muito industrializado, trigo, acidulante, conservante, faz uso de antibióticos diversos. Tem um espirrou, tomou antibiótico. Tem uma queimação no estômago, usa o inibidor de prótons, como os omeprazóis, né? Usos de antifúngicos diversos, uso de anti-inflamatório para dores articulares. Tudo isso altera a flora intestinal. É devastador o efeito do antibiótico que você usa por 7 dias devido a uma possível infecção de urina que nem foi confirmada através dos exames, né? Aí o paciente pode evoluir com o quê? Com a alteração da imunidade, pode evoluir com a diarreia, tanto que tem pacientes do sexo feminino, usualmente, elas vêm bastante vezes, depois de usar o antibiótico para infecção de garganta, tratar de uma candidíase, porque altera toda a flora intestinal que estava equilibrada. Quem prolifera ali? Os fungos. Então, vem a candidíase na região genital, aquelas queixas diversas, que é dramático para a paciente. Então, assim, o equilíbrio é essencial. O intestino, o processo de imunidade, a grande parte da imunidade do nosso corpo acontece no intestino. Ali é mágico o processo que acontece de liberação de substância, de proteção do nosso corpo, o processo de evitar invasões diversas de bactérias nocivas, evitar o processo de penetração de alimentos não benéficos que a gente costuma... que a gente... no Ocidente, ingerir os produtos industrializados, fast food, com todos esses produtos que a gente já falou, né? Então, às vezes, o processo é tão intenso ao longo dos anos. Às vezes, o paciente fala assim, nossa, agora com 30, 40 anos que está acontecendo isso nunca aconteceu, só que tem uma hora que o corpo não suporta quando esse processo se repete por diversas vezes, né?
E aí pode evoluir com um negócio que é muito comentado, se fala bastante na medicina funcional, que é a disbiose intestinal, que é uma síndrome de hiperpermeabilidade intestinal. É como se fosse o seu intestino, aquela parede, ela se torna vazada, ela não tem mais a proteção. Aí entra todos os elementos nocivos através da circulação, desencadeando os processos inflamatórios diversos. Uma acne que você tem, uma artrite reumatoide que você tem, uma doença autoimune pode estar relacionado intimamente com a questão da disbiose intestinal pela falta de proteção intestinal ao longo dos anos. As doenças autoimunes são doenças que são produzidas, onde são produzidos anticorpos contra você mesmo, como artrite reumatoide, lúpus, tiroidite Hashimoto, diabetes tipo 1, espondilite anquilosante, câncer. A questão da obesidade está intimamente relacionado com quem vive dentro do seu intestino. O perfil bacteriano de um paciente que é obeso é completamente diferente de um paciente que é magro. Um paciente que é esportista é diferente do paciente que é sedentário. Um paciente que faz uso de antibiótico frequente, ou que é um paciente que come muita carne, muitos produtos assados, ele é diferente. O paciente depressivo ou ansioso demais, a flora intestinal, o microbioma intestinal, quando é analisado, que a gente faz isso na consulta de medicina funcional, é completamente diferente. É fantástico a gente visualizar que o que a gente está estudando, a gente está visualizando hoje nas consultas. O microbioma intestinal sendo visualizado em desequilíbrio. Hoje a gente trabalha com a parceria com a doutora Denise. Ela é microbiologista, ela faz essa análise e às vezes ela vem assim: Glauber, essa paciente é obeso, esse paciente é ansioso, esse paciente tem distúrbio do intestino, porque o que se imagina é que o paciente que tem disbiose, o paciente com problema intestinal, é só o paciente que não evacua todos os dias, é o paciente que tem gases. Isso são manifestações intestinais, mas as manifestações podem ser diversas: gastrite, refluxo, imunidade baixa, queda de cabelo, e dentre essas outras doenças que eu comentei. Fenomenal, fenomenal. E aí que eu acho que a gente deve entrar, então, dentro aqui dessa evolução, como que avalia o intestino? Por exemplo, como que avalia do ponto de vista físico, quero dizer, quando que faz um ultrassom, quando que você pede uma colonoscopia, ou a avaliação é por fezes, né? Como que é feita a avaliação do intestino, por exemplo, onde entra um pedido de análise de imagem, onde entra o laboratório, o microbiologista, como que isso acontece, Glauber? Acaba que uns de maneira mais intensa, outros não, quando o paciente tem queixas ou não gastrointestinais bem pontuais mesmo. Essa questão da distensão, dos gases, intestino preso, alterações que eu vejo estar relacionado com alergias alimentares, né, intolerância a leites derivados, a glúten, paciente que pode ter queixas como cansaço, que também está relacionado com alergias ou intolerância alimentar, e a gente tende a frisar e fazer uma busca maior dentro do intestino. Realmente é feito exames laboratoriais, tanto exames parasitológicos de fezes, para ver se quais agentes patógenos vivem ali. Costumam pedir sangue oculto nas fezes para fazer uma investigação melhor para ver se tem alguma lesão, como pólipo, um sangramento oculto, né? Onde a gente tende a fazer uma busca indireta se tem alguma lesão, tipo um pólipo, um câncer mesmo. Se tiver um sangue oculto, a gente faz uma busca através de colonoscopia. Mas a colonoscopia não é usual, né? Mas vai depender da idade. Às vezes a gente pede como uma rotina extra. Pedimos ultrassom de abdômen para avaliar a vesícula, intestino, para avaliar esteatose hepática, cálculos vesiculares, né? Tentar identificar se tem alguma coisa diferente. E atualmente a gente solicita análise genética do microbioma intestinal, e essa análise é uma análise bem detalhada, é o que tem de mais modernos hoje no mundo. A gente faz hoje solicitação lá no laboratório, e aí a gente faz um perfil de quem são as pessoas, os moradores do seu intestino, né? Então a gente vai saber quem são os mocinhos bandidos que estão lá. Você está morando gente demais ou aí eu tenho que menos. Eu tenho que pedir para você parar para explicar melhor. Sabe por quê? Eu sou um profissional da área de saúde há 20 anos. Eu nunca fiz um teste genético do meu
bioma intestinal. Então, eu Pois preciso é. entender, eu tenho certeza que o povo nem sabia, a grande maioria, que tem teste genético do que está acontecendo dentro do seu intestino. Então, Dentro por do favor, intestino. Glauber. Aliás, isso faz parte da sua pesquisa de mestrado? Já ou não? Isso, sim, sim. Gente, show Ela de bola. Então, nós estamos falando faz parte direto da da pesquisa de fonte. mestrado, onde a gente faz uma análise entre estilo de vida e como é que é o microbioma intestinal. Então, são várias possibilidades que a gente pode analisar e cada vez mais a gente está vendo que tem vários detalhes que a gente pode ampliar assim, de maneiras diversas, né? Em relação às suplementações, em relação à própria análise mesmo entre queixa de paciente, como é que é o microbioma daquele paciente, né? E analisar, cruzar a alimentação com também o microbioma, né? Usualmente existe o que é o ideal em relação aos percentuais dele, em relação ao gênero, em relação às espécies, e a indicação de mais ou de menos pode ser benéfico para você ou maléfico, né? Então, o que hoje a gente está já em consulta, na segunda coleta de alguns pacientes, depois de algum período, de uma faixa de período de trabalho, de atendimento, de tratamento, a melhora da análise do microbioma intestinal. É uma grande surpresa, assim. Né? A gente vê que está lá no livro, ou que está lá no livro, não, lá na revista, nos artigos, mas a gente está visualizando isso hoje ao vivo nas consultas, né? O paciente mudando em relação à disposição, energia, emagrecimento, estilo de vida em relação à alimentação e atividade física, fazendo uso de suplementações diversas. Usualmente eu costumo prescrever probióticos manipulados, né? Os probióticos são bactérias boas, direcionadas de acordo com o desequilíbrio que a gente identifica nessa análise de microbioma intestinal, associado a algo que vai alimentar essas bactérias boas, né? Que aí vai ser desde legumes, fibras, pode ser uma glutamina, pode ser componentes diversos, polifenóis, que a gente ou compra já produtos prontos que hoje a farmácia mais atual oferece, não a farmácia, seria a farmácia dos suplementos, né? Que já tem algumas coisas direcionadas para intestino já montado, da medicina integrativa, já tem umas coisas já oferecidas para a gente, ou a gente monta, né? Eu vou colocar isso, com a finalidade de melhorar o intestino. E melhora, incrível, melhora, assim. Tanto que às vezes eu pergunto para o paciente, e aí, você está se sentindo melhor? E ele vai pontuando assim, melhorou a evacuação, melhorou o humor, melhorou a disposição, o emagrecimento, aquela sonolência, aquele cansaço pela fadiga à tarde. E a gente tem uma surpresa assim, muito interessante. Tem paciente que fica muito empolgado, né? E tem paciente que quer fazer tudo certinho, que não é sustentável a longo prazo, né? Isso é fenomenal, isso é uma informação assim, que ela A precisa Vera ser está repassada. perguntando sobre uma bactéria chamada Arquemância, que é a bactéria cereja, né? Uma bactéria mais que está relacionada ao bem-estar, né? Então a gente analisa essa bactéria, que é uma bactéria, quando ela está lá dentro no nível adequado de 5%, quer dizer que é um intestino que está legal, que está sendo que é interessante. Em excesso ela é ruim, mas a média tem que estar 5%, né? Eu fiz a minha análise recente e eu tive uma grata surpresa que estava bem equilibrado. Eu fiquei muito feliz, né? Porque também a gente não faz tudo perfeito, mas eu fiquei muito feliz porque eu só tive que fazer alguns ajustes, né? E bateu com a realidade, né? Eu faço atividade física, tento me alimentar ao máximo bem, né? Mas também não sou radical em relação a muitas coisas, né? Glauber, isso é muito interessante. Deixa eu pontuar isso aqui para eu entender e você me explicar. Porque aí a coisa expandiu agora com essa informação sua. Porque, teoricamente, então, primeiro, esse negócio de ficar usando, comprar na farmácia aleatoriamente um probiótico, alguma coisa, sem saber se é o que o meu intestino precisa, não faz sentido. Confere isso? Isso. O Então, ideal é você fazer o uso, a análise, mas é um exame caro que não é possível para todas as pessoas. Não é sustentável, né, em ampla escala. Mas você usar pontualmente, por exemplo, o paciente está com queixas pontuais, aí a gente tende a colocar as melhores bactérias, usa 30 a 60 dias. Essas cepas, né, usa por aquele período com a finalidade melhor. E tem, usualmente,
uma melhora importante. Mas na análise do microbioma intestinal é bem mais detalhado, bem mais rico, bem mais a filigrana mesmo ali que é analisada, né? Que a gente consegue visualizar, né? Mas aí a gente está falando, então, de um aspecto muito significativo. Por quê? Se o intestino estiver todo lascado, o que vai adiantar eu ficar suplementando? Entende? Assim, a grosso modo. Então, sim. Por uma análise temporal, assim, eu acho que na minha cabeça. Não, é assim. É melhor cuidar do intestino, limpa o que está ruim, povoa o que é bom. Aí, a hora que entrar a suplementação e o alimento, ele vai chegar muito mais dinamicamente aonde precisa. Ou eu estou pensando errado? Sim, na medicina funcional se fala muito nessa questão de excluir alguns alimentos, né? Retirar os alimentos inflamatórios, reconhecidamente inflamatórios por algum tempo, né? Fazer teoricamente, essa limpeza que se fala, né? Aí usa alguns alimentos que são funcionais, são interessantes para o corpo, para o intestino, que tem alimentos específicos que são bons para o intestino, para alimentar os enterócitos, que são as células do intestino, para fazer ela produzir o muco, para estimular a questão imunológica, né? Tem tudo isso, a questão de retirar alguns alimentos, depois fazer o reparo e depois incluir alguns suplementos. Probióticos, alimentos, por exemplo, alimentos que as pessoas costumam fazer o uso de maneira mais frequente para o intestino. A kombucha, né, que é uma bebida gaseificada, que é rica em bactérias boas ou algo semelhante. O pessoal usa muito kefir, mas a gente não sabe o que cresce ali no kefir, que tem o kefir de água, de leite, né? Tem o chucrute, né, que são os alimentos fermentados, é bem interessante para o intestino. Que eu acho que interessante é você ir rodiziando. Que também, assim, usar demais não é bom. E você ir rodiziando, igual a questão do óleo, azeite. Usa um pouco de azeite, de oliva, usa óleo de coco, usa banha. Às vezes você vai ser exposto a algum restaurante que você vai aos outros tipos de óleos inflamatórios, não tem jeito, né? A mesma coisa de alimentos funcionais, né? Repolho, cenoura fermentada, uso de chicória, de acelga. A chicória e a acelga, que a gente não usa muito no Brasil, são excelentes para o intestino. E tem alguns componentes que são muito bons, já manipulados, já pronto, que é a inulina, óleo o FOS, né, que também é bom para o intestino, a pectina, que é feita da maçã. Tem um bocado de coisa legal, que é a cúrcuma, é muito bom para o intestino, a canela, o aloe vera também. Aí são alimentos funcionais, né, que as pessoas vão incluindo no dia a dia. Precisa fazer todo dia também, né? Ô, Glauber, e existe, igual no risco de gestação, né? Você acha que não tomou o remédio direito e namorou, tem a pílula do dia seguinte com uma certa eficácia, né? Existe a pílula do dia seguinte, o dia que eu como um churrasco, que eu como fast food. Tem alguma pílula do dia seguinte, alguma coisa para quando eu, assim, no meu final de semana, eu destruir meu intestino, meu fígado, sabe, alguma coisa, tenho que fazer na segunda-feira? Me conta isso. Água, investir em água, evitar proteínas pesadas, como a proteína da carne, da preferência para uma proteína mais leve, né, tipo peixe, legumes cozidos, é melhor do que salada crua, né? Que tem paciente que é natural, mas salada crua, às vezes, para alguns pacientes, dá gases, né? Tem alguns pacientes que têm algumas alterações intestinais que facilitam a proliferação de algumas bactérias, causando gás, distensão, quando faz ingesta de saladas cruas, né? Mas é preferível comer uma sopinha de legumes, é o mais interessante, investir na água, né? E nada de álcool aí nos próximos 10, 15 dias. Refrigerante também péssimo, né? E é isso, né? E o contrário, Glau, quando eu fiz... eu estou falando, né, mas no geral, quando a pessoa exagera na atividade física, faz, assim, um campeonato, uma corrida, joga beach tênis, que está na moda agora, 6 horas seguidas no sábado, depois mais 6 horas no domingo, né? Enfim, tem alguma coisa que prepara naquela semana, prévio a um campeonato, prévio a alguma atuação nesse sentido? Eu adoro suplementos, né? Dentro da racionalidade, né? Pela praticidade, né? Então, assim, usar níveis adequados, de maneira simples, assim, está níveis otimizados de vitamina D, né? Por exemplo, no laboratório está por volta, no níveis laboratoriais ali, porque no laboratório é de 20 a 30 normal.
Para a medicina funcional, esse é um valor inadequado, preferível que esteja 50, 60, pensando em vários benefícios, tanto para, pensando aí, músculo, cartilagem, osso, né? Memória, parte de disposição. Vitamina B12 em níveis adequados, dá uma energia danada para as células, né? Ferro em níveis, ferritina em níveis adequados, por volta de 100 a 150, a mulher por volta de 100. Usualmente as mulheres têm uma tendência a ter ferritina baixa, que é uma proteína que indicando o depósito do ferro no corpo, né? Elas têm a ferritina baixa, então, porque elas menstruam, porque comem pouca carne, né? Ou então tem uma dificuldade de absorção. Usar coenzima Q10 é interessante, usar o magnésio, principalmente o magnésio de malato, é interessante para quem vai correr, fazer atividade física. A D-ribose, que é um suplemento muito bom também, que trabalha aí a nível celular, nas mitocôndrias, ativando as usinas de energia dentro das células, né? O complexo B também é bem interessante. E tem outros suplementos que são de fácil acesso hoje, mas a D-ribose, o ômega 3, eu acho que todo mundo tem que usar por tempo prolongado, de uma marca boa, com selo de garantia que não tem metais pesados, né? O magnésio, coenzima Q10, né, que é utilizado pelas mitocôndrias, e a D-ribose são o meu suplemento, e a vitamina D são meus suplementos preferidos, né? O probiótico, usar aí, eu uso por um tempo, depois pauso, depois eu reinicio e vou trocando as cepas, né? Que tem várias possibilidades de espécies que a gente pode mandar manipular. Inclusive, para atletas ou que são ultramaratonistas, tem estudos falando quais seriam os ideais para ele ter o melhor benefício durante aquele período de preparação. Show de bola. Dr. Glauber, me fala agora uma outra coisa que eu vejo com frequência. Horário de evacuação. Por exemplo, é normal eu acordar no meio da noite e fazer o número 2? É normal eu acordar de manhã e fazer o número 2? É normal eu acabar de comer, almoçar e fazer o número 2? Me fala sobre horário e evacuação. O que isso significa? Usualmente existe a questão da rotina, né? O ideal é que você evacuar pelo menos uma vez ao dia. Tem pessoas que evacuam 2 vezes ao dia. A tendência é os homens evacuarem todos os dias, é o que a gente visualiza nas consultas. As mulheres bem menos, por vários motivos, né? Tanto hormonais, quanto a questão de educação, dos cuidados, de evitar lugares que não sejam adequados, né? E aí as mulheres evitam, acaba que tem aquela questão de prender, né? Mas a questão dos hormonais também são importantes. Mas usualmente é recomendado evacuar uma vez ao dia, pela manhã, mas se for também depois de uma refeição, tem gente que é desse jeito, comeu, já tem um efeito ali, por reflexo, evacua, né? Agora no meio da noite, nunca tive isso falar não, mas acordar no meio da noite, madrugada, acordar, né? No meio da noite é só diarreia? E diarreia? No caso da diarreia, o que é considerado diarreia? Diarreia é aumento da frequência das evacuações e usualmente não tem tempo nem de formar bolo fecal. E aí há uma perda conjunta aí com líquido, né? E aí leva à desidratação, principalmente se isso se torna de maneira repetitiva. Usualmente a gente tem diarreia quando come alimento muito doce, muito açucarado, muito apimentado, ou então que tem alguma que você usualmente você não come, ou você tem alguma intolerância, né? Leite derivado. Tem muita pessoa que toma sorvete, evacua, tem diarreia. Outro come pão também, ou então que tem alguma contaminação, né? E aí a gente considera o processo diarreico, né? Na consulta de medicina funcional, a gente pergunta como é que é o formato das fezes. Se elas são tipo bolinha de cabrito, se elas são compridas e macias, se são compridas com raja, ou se elas são explosivas, né? Que tem pessoas que evacuam todo dia, mas são aquelas fezes que, né? E aí não é diarreia, mas é tudo explosivo. Isso aí é um sinal de desbiose intestinal, né? Então eu tenho que ter bastante cuidado, fazer uma pesquisa detalhada e fazer uma pesquisa na tentativa de melhorar aí a questão de saúde intestinal de maneira ampla, tentando evitar doenças no futuro, né? O interessante hoje, né, é que assim tem... Outra pergunta nessa parte aí. É comum a mulher menstruar e ter uma diarreia? Isso é um efeito hormonal, fisiológico? Não é? Isso é hormonal. É uma irregularidade? Isso é hormonal, porque aí tem ação dos hormônios sexuais,
no sistema nervoso entérico, né? No sistema nervoso do intestino e fazendo que ela tenha essa questão da diarreia. Realmente, para a mulher, são várias... Como as pessoas falam, nossa, eu tenho muitos pacientes que vêm na consulta ginecológica e falam assim, na próxima encarnação eu quero vir homem, né? É o que eu mais escuto, né? E é por diversas questões. É porque tem TPM, tem essas questões de dores pélvicas, a questão do gestado, do amamentar, dos cuidados diversos, né? E também tem essas questões, normalmente tem paciente que fica incapaz, né? De alguma maneira durante esse período menstrual, né? E a gente tenta lidar com essa situação da melhor maneira possível para evitar que ela tenha essas queixas, né? Anticoncepcional é uma coisa que causa também alteração da flora intestinal. Não é um produto legal nem para o intestino, nem para a produção dos hormônios sexuais, né? Ele leva ao declínio dos hormônios, principalmente a testosterona e também a questão da tireoide, né? É um desafio, né? E aí, como é que vai ser a questão do planejamento familiar daquele casal, né? Aí a gente oferece outras possibilidades, mais benéficas, mas às vezes não é interessante para aquela paciente usar um DIU, né, não hormonal. Dá para fazer uso de camisinha, coito interrompido, algo assim, é mais complexo, né? Aí a gente tem que conversar bastante com o paciente para escolher o que é melhor e adequado e suportável para ela a longo prazo, né? Doutor Glauber, nosso tempo está no final, mas eu preciso fazer ainda mais uma pergunta que envolve, na verdade, alguns aspectos. É claro que, pelo número de visualizações e gente acompanhando, nós chegamos a 60 pessoas em vários momentos, muita gente está acompanhando, fora que depois todas as lives vão para o YouTube e as pessoas... Legal! Mas, fico feliz. Tá bombando, tá bombando. Tá. A minha pergunta é o seguinte: jejum, ozonioterapia e limpeza de intestino. Como é que é isso? Funciona, não funciona? Para que situação? Né? Vale a pena, não vale a pena? Jejum, né? Ozonioterapia e limpezas diversas, com café, enemas, com intestino. Qual que é a sua visão, a visão da medicina funcional sobre essas coisas? Eu, na minha prática do consultório, não uso nem a ozonioterapia, nem a limpeza com café, mas elas são bem interessantes, né? Tem hoje diversos estudos demonstrando que tem ótimos efeitos. Inclusive, eu já me submeti a esse tipo de tratamento, na época eu me senti muito bem, né? Tem as indicações, né? Mas a questão hoje da medicina prescrevendo é algo complexo, pensando em a questão de ozonioterapia e o enema de café, mas tem vários médicos que utilizam, né? Mas hoje na minha prática clínica eu não utilizo, né? O jejum eu recomendo, eu faço eventualmente, não faço com a frequência como usualmente eu fazia, mas para a longevidade é o que se tem estudado bastante, que o jejum é interessante, visualizando a longevidade, evitando doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doença autoimune, a questão da obesidade, esteatose hepática. Porque quando você faz o jejum, você, de maneira simples, você elimina aquelas células que estão fraquejando, que estavam já quase morrendo, e elas são eliminadas no processo de jejuar. Tem que fazer um acompanhamento próximo com o médico, com o nutricionista, para que não tenha malefícios ao invés de benefícios. Mas, usualmente, eu tenho muitos pacientes que fazem o jejum, se sentem muito bem, não só na questão do emagrecimento, de ter uma clareza mental bem interessante, né? Então, o jejum atua nessa questão de quem trabalha muito com a mente, trabalha muito com reuniões, precisa de uma memória mais aguçada, o jejum é bem interessante, né? Às vezes a gente utiliza de alguns suplementos interessantes que quebram o jejum, mas que você não come, né? Que a gente usa o TCM, que é o triglicéride de cadeia média, que é feito a partir do óleo de coco. Tem o famoso Bulletproof Coffee, que é o café junto com o TCM, que é líquido, e um pouquinho de manteiga ghee. Ele é uma fonte riquíssima de gordura boa para o seu cérebro, e que é uma maneira simples de você
trabalhar aí a sua mente e ajudar, auxiliar também no emagrecimento e na longevidade, né? Mas ele quebra jejum, né? Tem pessoa que faz todo dia jejum, outros 3, 4 vezes por semana, e vai depender muito da conversa que a gente tem com o paciente, se aquilo é suportável, né? Eu, por exemplo, eu treino quase todo dia, faço musculação, eu faço todos os treinos em jejum, sem nenhum problema, e é bastante benéfico para mim, né? E para o que eu estou me propondo atualmente. Agora, para você que corre, eu não sei, para correr de jejum, você corre bastante, né? Bike aí. É fenomenal. Eu já fiz várias vezes também e aumenta a disposição. Eu uso a suplementação natural durante a corrida ou a bike, mas não como muitas vezes antes de fazer atividade física e otimiza bastante também. Eu sinto muito bem. Foi o Dr. Glauber, gente, que me apresentou o Bulletproof na casa dele, né, em uma ocasião. Da mesma forma que eu iniciei um processo de dieta, também com incentivo dele, há uns 4, 5 anos atrás, ou mais. Foi uma mudança que você seguiu rigorosamente, né? E foi fenomenal. Você e a Carolina, né? Eu e minha esposa, né? Eu emagreci nessa ocasião que iniciamos o trabalho, há uns 5, 6 anos atrás, 25 quilos. Tá? Minha esposa emagreceu 18 quilos. Né? Esses dias nós olhamos uma foto que uma amiga nossa nos mandou, num período em que nós fizemos aula de PNL juntos. Né? A gente quase não se reconheceu. Falei, nossa, eu era assim. Tá? Então, olha, vale a pena. Agora, gente, para tudo, porque estudo genético da microbiota do intestino, agora, saber quem está povoando você, por quê, como, quando, para tudo, que agora, meu amigo, né, vamos dizer assim, mudou o parâmetro. Não dá para ficar mais sem isso. Pronto, é isso. Gente, segue o Dr. Glauber Pimentel. Eu agradeço. Ele faz consultas online, porque eu mesmo já fiz consultas online com ele também, tá? E eu acho que cuidar da saúde é diferente de cuidar da doença. Pensa sobre isso, tá bom? Vamos cuidar da saúde. É um investimento mesmo. Ok. Muito obrigado. Gente, dispare essa setinha aí, ó. Manda para todo mundo aí, que pelo nível de interesse que teve essa live, eu tenho certeza que cada um tem pelo menos uns 5 amigos que podem se beneficiar ouvindo tudo isso. Tá bom? Beijão para todo mundo. Dr. Glauber, vou te chamar de novo. Obrigado, um abraço. No canal. Até mais. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Obrigado por assistir.